O meu nome é Eline Carrano Bueno, eu tenho 28 anos, sou jornalista e escritora e sou filha do escritor Austrégésilo Carrano Bueno, autor do livro Canto dos Malditos, que inspirou o filme Bicho de Sete Cabeças. A minha relação hoje com a luta antimanicomial, ela é de admiração e respeito, mas eu não tenho nenhum papel ativo na luta antimanicomial. Isso foi uma opção particular de não me envolver, mas isso não desmerece a importância do legado que meu pai deixou dentro da luta. Também não minimiza o valor que dou por ele ter vivido e morrido por essa causa. Mas a minha vida hoje não é vinculada à luta antimanicomial, apesar de defender assiduamente, sim, a causa. O meu pai foi um escritor curitibano que faleceu aos 51 anos. Ele teve um câncer de fígado e morreu de maneira muito repentina, num tratamento que durou pouquíssimo. Foi muito forte o câncer para ele. A história da vida dele é conhecida hoje, né, pelo filme do Bicho de Sete Cabeças e também pode ser lida no Canto dos Malditos. E a causa dele veio a partir de um internamento precipitado em hospitais psiquiátricos em Curitiba e Rio de Janeiro, onde ele sofreu torturas psicológicas e físicas. E posteriormente a esses internamentos ele resolveu escrever o livro e fazer da causa antimanicomial a vida dele. Então ele lutou para que o tratamento psiquiátrico fosse remodelado no Brasil e ele lutava para que essas torturas parassem e que as vítimas tivessem voz e vez perante a justiça. Tanto que ele foi o primeiro caso forense sobre erro médico psiquiátrico no Brasil. Então ele queria que a história dele não fosse só um vitimismo, mas ele queria poder salvar pessoas a partir do que ele passou, a partir do sofrimento dele. Então assim nasceu o livro, posteriormente nasceu o filme Bicho de Sete Cabeças. O livro Canto dos Malditos, ele incomodou muito quando ele foi lançado e ao decorrer da história, porque ele trazia à tona um assunto que ninguém falava. A gente não tinha no Brasil esse debate sobre a luta antimanicomial, a gente não se sabia o que acontecia dentro dos chiqueiros psiquiátricos. Então ele traz esse foco para um assunto que é delicado e que ninguém queria falar, e que mexe com gente muito poderosa também. Então essas pessoas muito poderosas, elas acabaram se sentindo incomodadas, obviamente, tanto que eles conseguiram censurar o livro várias vezes, e ainda conseguiram também que o livro fosse editado sem os nomes originais dos médicos. Meu pai respondeu muitos processos, ele morreu, inclusive, com as contas bancárias bloqueadas pela justiça por causa dos processos desses médicos. Muita gente acha que meu pai, sei lá, ficou bem de vida, que ele ficou muito rico, mas não. Na verdade, ele perdeu tudo porque ele optou por não se calar perante esse tipo de injustiça, e quem não se cala, obviamente, paga um preço muito alto. O livro também incomodou porque ele trazia algumas verdades muito cruas. Para quem lê, vê que o meu pai, ele era um escritor muito cru, ele era muito visceral. Então, quando você escreve de uma forma visceral, você chama atenção. E isso também deu voz para outros pacientes e vítimas buscarem os seus direitos, né? Então, isso se tornou algo muito maior, ganhou uma magnitude que nem mesmo o meu pai esperava. Muitas vezes ele dizia assim que ele não acreditava muito no que estava acontecendo, principalmente na época da ascensão do filme e tal. Mas, apesar de ter sido uma grande conquista, essa grande conquista também mexe em feridas. E quando a gente mexe em feridas, mesmo que essas feridas estejam gerando bons frutos, é muito complicado. O meu pai, ele tinha traumas que o acompanharam até o fim da vida. Ele desenvolveu uma bipolaridade que era muito difícil de se conviver. Ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva, ele se tornou uma pessoa extremamente difícil de lidar. Isso repercutiu na família dele, nos filhos, na mãe, nas pessoas com quem ele se relacionava. Então, meu pai acabou perdendo muitas relações também nesse meio tempo, porque ele acabou tendo um passado muito forte, mas que também era a causa dele, e que também ele precisava superar por um lado, mas ele não podia esquecer. Então
ele se tornou uma pessoa, assim, delicada de se conviver, vamos dizer assim. Então, é um tema delicado, porque até hoje a saúde mental sofre um preconceito muito grande. Então, pessoas que hoje têm depressão, por exemplo, elas passam por um crivo social muito grande, porque como assim você tá deprimido, se você é jovem, se você tem tudo, se você é bonita, se você é bonito, se você é bem-sucedido ou não. Então, assim, não se conhece a saúde mental até hoje, por mais que haja uma evolução muito grande, as pessoas, no geral, são muito ignorantes. Não se sabe, não se entende. Muitas pessoas não entendem ainda o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é um burnout, um distúrbio alimentar, uma questão assim. E imagina pra época que falava-se muito menos. O meu pai, ele foi internado nem por uma questão psiquiátrica, ele foi internado porque ele usava maconha. Então, pra ver como a ignorância é muito forte. Até hoje as pessoas são internadas ainda sem saber. A pessoa precisava, às vezes, de um tratamento de CAPS, já resolveria o problema, já daria para ela uma oportunidade de ter uma vida social um pouco mais acessível, né? Mas não, eu prefiro internar, por quê? Porque é um problema dentro de casa. Você conviver com bipolar é um problema. Uma pessoa que não tem as emoções... não que alguém no mundo seja normal, ninguém é normal no mundo, mas é difícil você conviver com uma pessoa que não controla as emoções muito bem, que não consegue compreender uma realidade. Então, é muito mais fácil eu trancar lá num hospital, porque lá o médico supostamente vai resolver o meu problema, do que eu realmente encarar isso ao lado de quem eu amo, e aprender junto da saúde mental que todos nós temos as nossas limitações, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, sejam elas morais. É muito difícil você explicar, principalmente para pessoas menos informadas sobre o assunto, que a saúde mental não é um fator que restringe a convivência social. Eu acho que até a questão do internamento, ela vai ter um ressignificado. Quando você ressignifica a saúde mental, você abre um campo não só de tratamento, mas também de conhecimento, de estudo, de evolução. Existe muito internamento, assim, sem causa, realmente. Não minimizando o sofrimento daquele que tem um problema um pouco mais grave, um pouco mais delicado, né, no aspecto psíquico. Mas também a gente tem que ter mais sensibilidade, né? A gente sabe também que as clínicas psiquiátricas, elas são movidas muito, pela questão financeira. Então, quando o egoísmo humano abre espaço para a verdadeira capacidade de acolhida, isso ressignifica. Os avanços da luta antimanicomial, eles aconteceram a partir do trabalho do meu pai, mas também a partir da luta de muita gente que se sentiu representada. Então, isso gera pra gente uma visão um pouco mais profunda. Claro que quem nunca passou nunca vai saber 100% do que a causa fala, né? A gente pode simpatizar, assim como tantas outras causas, como o racismo, a homofobia. Só quem passa sabe do que a gente tá falando. E a luta antimanicomial, ela ganhou voz porque, de repente, ela tinha um personagem acessível. Um personagem que falava de dentro. Uma coisa é eu falar sobre a dor alheia e a outra coisa é eu falar sobre a minha dor. E a voz do meu pai, ela era sobre a dor dele, mas era a dor de milhares de pessoas que, às vezes, chegavam na sua casa e tentavam explicar... e não eram levadas a sério porque, imagina um paciente com problemas psiquiátricos, aí eu digo que eu fui torturada, o meu médico diz que não, que eu tô delirando, ou que é o remédio, e o Carrano não, o Carrano ele trouxe isso pra frente, ele trouxe de uma maneira, como eu já disse anteriormente, visceral, de uma maneira muito aberta. Eu acho que o testemunho, ele arrasta. O testemunho, quando ele é honesto e quando ele é feito de uma maneira... integral, de uma maneira realmente que passa uma experiência verídica, ele ganha uma outra entonação. Eu creio que foi isso que ajudou na luta antimanicomial a ir pra frente, a ganhar voz, a ganhar foco como ganhou.
Depende do que a gente considera refazer a vida. O meu pai, ele não conseguiu se tornar uma pessoa que se relacionava com facilidade, assim. Ele era muito agradável para quem tava de fora e todas as pessoas que você que conheceram ele numa roda de bar, né, à frente da causa, ele era uma pessoa fantástica e realmente eu não tiro o mérito de quem ele era. Mas a convivência dele com a família se tornou uma questão muito delicada mesmo. Eu falo como quem conviveu com ele até um ano antes da morte e ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva, ele se tornou uma pessoa extremamente magoada com a vida. Era uma ferida muito latente. Conviver com uma pessoa que é tão machucada assim é muito difícil, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, então eu era uma menina, eu não entendia as agressões dele, não entendia as viradas de humor. Hoje eu tenho uma consciência um pouco melhor sobre a vida. Depois de muitos anos de terapia, eu vim a entender que ele precisava de um tratamento psicológico decente posterior a esses internamentos, ele nunca aceitou. As relações que ele teve, incluindo um casamento, não conseguiram ir pra frente, ele não conseguia, ele era uma pessoa extremamente agressiva, como eu disse, então é muito difícil você conviver com isso. Ele vem de um ambiente muito machista, então ele também acabou adquirindo essa visão muito machista e já com as distorções que ele sofreu numa época da vida dele, então aquilo foi muito caótico. Ele nunca conseguiu se estabelecer financeiramente porque ele vivia realmente pela causa e todo mundo sabe que você não fica rico se você vive pelas suas lutas morais. Então, assim, não. A resposta é não. Meu pai não conseguiu estabelecer a vida dele e ele não conseguiu estabelecer as relações dele, incluindo os filhos. Mas o processo de perdão pós-morte, para mim, foi um processo muito delicado e que precisou de muito acompanhamento psicológico. Eu sou católica, então eu também procurei acompanhamento espiritual com alguns padres que fazem parte da minha vida até hoje. E esses traumas que o meu pai tinha acabaram virando traumas da minha casa, então que afetam até hoje a minha avó, que afetam até hoje a mim. Eu não era nascida na época do internamento, eu venho pós-internamento, mas a minha avó que passou tudo isso e que é viva até hoje, então ainda é uma chaga muito grande, mas ao mesmo tempo nos tornou uma família mais unida. Eu tenho uma relação extremamente boa com meu irmão, que nós dois criamos também de uma maneira meio que sozinhos, assim. O meu irmão Uriel, ele e eu, nós criamos uma relação depois, principalmente da morte do nosso pai, então a gente se aproximou muito. Então, nosso pai não conseguiu fazer necessariamente essa ponte, né, que seria meio que a função dele, porque ele realmente tinha esses problemas de relação. Eu acho que eu, particularmente, creio que o meu pai não reestabeleceu a vida dele, né, exatamente pela dificuldade dele de se relacionar depois, porque ele não se sentia entendido. E realmente ele não foi entendido, e eu digo que até por mim mesma, eu não entendia o meu pai. Hoje, com um pouco mais de cultura, um pouco mais de estudo, eu vejo que a expressão de amor dele era uma expressão agressiva, porque quando ele precisou ser cuidado, ele foi violentado. Então a violência dele também era um pouco de afeto, mas é difícil, né? É difícil você entender e ver hoje isso. Então, o que ele entendia de cuidado era agressão, era opressão, então ele transferia isso muito para as relações dele. Infelizmente, foi uma pessoa que sofreu muito. É difícil você olhar para trás, assim, mas é a história dele. E a gente tem que respeitar muito a história dele. Eu respeito muito. Também tem as minhas cicatrizes que ficaram no meio do caminho, mas tudo isso é para que a gente olhe para a vida como ela precisa ser olhada. O meu pai precisou passar pelo que ele passou para trazer à tona uma luta que sabe Deus quem traria, não é? Então, se ele precisou ser a voz, ele cumpriu a função dele. Mas na vida pessoal dele, isso foi uma questão muito delicada mesmo. Eu li o livro uma vez na minha vida,
e eu li escondida, porque o meu pai não queria que eu lesse, porque é um livro pesado e tal. E eu li aos 12 anos escondida. Eu confesso que não li de novo, e eu vi o filme também uma vez e não quis ver de novo. Eu acho que a poesia que ele escreve, que tá na contracapa do livro, é baseada enquanto ele esperava na sala sobre o eletrochoque, me toca muito. E a reconciliação dele com o meu avô, que ela foi uma reconciliação que você lendo, você não sabe a intensidade disso. Essa reconciliação para mim me toca muito, porque a minha família, ela se despedaçou devido a esse internamento, né? Então, saber que ele tentou ao máximo perdoar o pai dele e que ele tentou até o fim da vida também perdoar a mãe, isso me inspira. Porque isso também me fez, eu acho que é o que mais me toca. Porque o perdão, ele não é uma coisa tão simples quanto as pessoas acham que é. O perdão, ele começa de dentro pra fora. Então, a gente tem que se perdoar porque tá magoado pra poder perdoar o outro pela mágoa que ele nos causou. E isso é um passo muito grande. E ele fala muito sobre a história da minha família. Porque a minha família, como todas as outras no mundo, eu acredito, teve os seus pontos de crise, de erro. E é difícil você crescer neles. A maioria das pessoas eu vejo que às vezes se revolta. E o meu pai se revoltou muito, né? Agora eu olho pra minha avó, assim, que hoje é uma das pessoas mais sublimes que eu conheço e que passou por tudo isso ao vivo e a cores, né? E ela não se amargurou, ela se tornou uma pessoa extremamente doce. Ela é uma pessoa que fala do perdão com uma autoridade muito grande, ela é extremamente altruísta, ela é extremamente acolhedora. Ela poderia ter se violentado dessa forma também, então ela também exerceu o perdão. O meu avô também tinha essas características doces e acolhedoras, por mais que no filme ele seja retratado de uma maneira extremamente agressiva. O meu avô, a característica principal dele é que ele era uma pessoa muito do bem, ele era uma pessoa muito amável. Então ele também teve que exercer muito perdão com ele mesmo, com o meu pai, porque depois o meu pai, logicamente, se revoltou contra a família. Eu acho que o que mais me toca nessa história é o perdão. É o perdão mútuo, não só da parte do meu pai, mas também da parte daqueles que estavam ao redor, nós, os filhos que viemos depois e que também precisamos entender algumas coisas e que estamos entendendo ainda. Eu creio que é um processo. Eu acho que antes da gente falar da luta antimanicomial, a gente tem que falar sobre a compreensão da saúde mental. As pessoas hoje, elas acham que você ir pra academia todo dia, batata doce e frango, é isso que vai te manter em equilíbrio. E isso vai a gente vai contra todo o conceito latino, né, de corpo são e mente sã. Então, o que adianta a gente falar tanto sobre sobre o cuidado com o corpo, que eu defendo totalmente, e com a alimentação, se você não cuida da questão mental. Então, para a gente ter um novo projeto de tratamento na saúde mental e falar da luta antimanicomial, eu acho que a gente tinha que ter também uma ressignificação sobre saúde mental. Eu creio que falar sobre depressão deveria ser falado nas escolas, deveria ser ensinado desde muito pequenininho, que não tem problema você ter fragilidades, que se você tá vendo uma realidade que seus amiguinhos não estão vendo, você tem que falar, você tem que se abrir, porque a saúde mental, ela é uma questão de vergonha, as famílias não falam, o meu filho tem bipolaridade, ou ele é esquizofrênico, ou ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, e não se fala, se esconde. Eu vejo por pessoas assim da minha própria família que às vezes tem depressão e trata ali a depressão caladinho, não fala. Então, pra gente falar sobre uma luta antimanicomial, eu acho que a gente tem que vir de base. O que é o transtorno mental, o que é uma doença psiquiátrica. Vamos começar a tratar isso com mais naturalidade, porque tudo bem eu ter diabetes, mas eu não posso ter depressão. Eu tenho um câncer, mas se eu tenho ansiedade, eu tenho que esconder. Gente, tá tudo ali. A mente e o corpo, elas trabalham juntas. E só quem sofre do transtorno psiquiátrico sabe o que se passa.
Eu passei por uma depressão por 2 anos, eu sei o que eu ouvi, eu sei as pessoas que me apoiaram, eu sei também as pessoas que me fizeram sentir que eu era um fracasso, porque uma menina de 25 anos que tava bem, trabalhava, estudava, tinha tudo, e como assim você não tá feliz? Como assim você que pensou em jogar o seu carro da ponte ontem? Então, vamos normalizar isso, tratar isso como uma questão um pouco mais humana, mais acessível, para aí a gente falar da luta antimanicomial. É importante a gente colocar em pauta também o perigo de você endeusar figuras. O meu pai, ele foi uma pessoa que teve uma causa muito grande e que ele é olhado hoje como um referencial, mas eu acho importante também trazer o lado em que ninguém conviveu, que ninguém viu. Os traumas que isso geraram nele, os picos de humor que ele tinha e automaticamente de agressividade que afetaram a família. Eu queria também que as pessoas olhassem com um pouco mais de caridade para os meus avós. Eu vejo muitos comentários do tipo, como assim a mãe deixou internar? Como assim o pai internou? Pouquíssima gente entende que o que aconteceu foi nos anos 80, onde a mulher ainda não tinha nenhum tipo de autoridade dentro da casa. Não que o meu avô fizesse o estilo de homem que subjugava uma mulher, mas a minha avó foi criada para obedecer o marido. Então, se a decisão do meu marido era internar o meu filho, o que eu vou fazer? Não é? Pouquíssima gente viveu nessa época, muitas mulheres ainda vivem essa realidade. É muito perigoso você colocar os pais como carrascos. A gente tem que entender que a minha família nunca foi abastada, teve pouco estudo. Os meus avós eram pessoas ignorantes na questão de saúde mental, assim como muita gente na época era, assim como os próprios hospitais psiquiátricos tratavam de forma ignorante os seus pacientes. Então, me machuca muito, às vezes, colocarem a minha avó como uma carrasca ou como uma omissa. Só ela sabe o que ela passou, só o meu avô sabe o que eles passaram. O meu pai, ele já tinha um quadro de bipolaridade antes do internamento, pouquíssima gente sabe disso, quase ninguém. Ele já era diagnosticado como uma pessoa que tinha picos de humor muito violentos, então não foi só a questão da maconha, a maconha foi um estopim. Ele precisava de um tratamento psicológico? Precisava, desde a adolescência. Foi o que eles conseguiram, era o que eles tinham, era a alternativa que eles encontraram. Certos, errados, eu acho que não cabe ninguém julgar. Eu acho que a história de cada um é a história de cada um, só quem vive sabe. Quem conhece a minha avó sabe da doçura que ela é, do ser humano fantástico que ela é, do referencial que ela foi pro meu pai. O meu pai era absolutamente apaixonado pela mãe dele, apesar deles terem essa convivência muito dolorosa até o fim da vida dele. Ela é uma mulher que perdeu um filho e deve ser respeitada. Ela perdeu também um marido e deve ser respeitada. O meu avô faleceu quando eu tinha 6 anos, mas ele também viveu com a chaga do internamento, com a chaga desse tratamento. E se o meu pai exerceu um papel de perdão sobre a família dele, eu acho que não cabe ninguém de fora que não conviveu conosco, se os meus avós estavam certos ou errados. É muito fácil você ver uma história unilateral e defender aquela figura de uma maneira assídua, sem ouvir o subtexto, sem ouvir quem mais estava ali envolto. Então eu acho que é muito delicado e não vejo ninguém falando muito em defesa dos meus avós, eu vejo muitos ataques, isso machuca bastante. Mas é isso, espero ter ajudado e muito obrigada pela oportunidade de falar.